Olá, meus queridos alunos, vamos lá, vamos a partir desta aula entrar em uma nova fase do nosso curso de processo civil. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós já trabalhamos com aquela parte mais teórica do processo civil, porque nós estudamos a teoria geral do processo. Essa teoria geral do processo, você obviamente não pode dispensar o estudo, seja para analista, oficial de justiça e técnico judiciário. Mas você viu ali que nós começamos desde a análise principiológica, passando pelas normas fundamentais, jurisdição, ação, competência, todos temas importantes. Litisconsórcio, intervenção de terceiros, né? Avançamos mais um pouco, atos processuais, isso que você vai estudar, meu amigo, todo dia. Você vai ter que estudar para trabalhar com isso, vai ser o seu cotidiano na secretaria, né? Tem que saber atos processuais. E avançamos mais um pouco, chegando ali em tutela provisória, assunto importantíssimo. Cumprida esta primeira parte do curso, que é a teoria geral do processo, nós vamos adentrar numa parte mais prática do nosso curso. Vamos começar a análise das fases processuais do processo sincrético. Esta expressão, processo sincrético, foi uma expressão cunhada pelo professor Fred Didier para designar o processo cujo procedimento ele é subdividido em duas grandes fases. Existe, em primeiro lugar, uma fase cognitiva, uma fase de conhecimento, onde o juiz vai se inteirar das alegações feitas pela parte, também conhecer as provas que foram produzidas para julgar o caso concreto, tá? Realizando o que os italianos chamam de accertamento, ou seja, ele vai criar a norma individualizadora do caso concreto que solucionará o litígio de interesse que foi apresentado pelas partes. Depois desta fase de conhecimento, que termina com a coisa julgada, depois do julgamento de eventuais recursos, nós vamos para a fase executiva do cumprimento de sentença. Obviamente que essa fase executiva, que nós vamos trabalhar no processo sincrético, é de execução de um título executivo judicial. É por isso que antes de nós adentrarmos na fase executiva propriamente dita, nós vamos ter uma aula sobre título executivo, né? Para eu te mostrar quais são as espécies de título e qual a relação que eles possuem com o procedimento da execução. Beleza? Depois que nós terminarmos toda esta análise, é que nós iremos para o processo autônomo de execução, a execução de título executivo extrajudicial, que também é muita coisa. Óbvio que teremos ainda durante o nosso curso os procedimentos especiais que serão cobrados, né, no teu concurso e ainda procedimentos específicos da ação popular, ação civil pública, mandado de segurança e com certeza cairá no concurso procedimento sumaríssimo da Lei 9.099/95 que vocês terão aqui no curso também. Ou seja, o curso de vocês, meus caros, completo, nem se preocupe. Então vamos lá, vamos para, tá aí ó, na sua tela, o nosso processo sincrético. O processo sincrético, ele vai representar para a gente simplesmente um índice de nosso estudo daqui para frente. Então, como eu disse para você, o processo sincrético, ele é o processo cujo procedimento é subdividido em duas grandes fases. A fase cognitiva, que é a maior, fase cognitiva, a fase de conhecimento, e a fase executiva. Vamos, em primeiro lugar, falar da fase cognitiva. A fase cognitiva, pessoal, ela começa com a primeira subfase aqui, vou colocar assim, ó,
primeira, que é a fase postulatória. Fase postulatória. Observe que o nome já indica do que é que trata esta fase, tá? Mas eu vou colocar primeiro as fases, depois eu vou esmiuçar, tá? Vamos para a segunda fase da fase cognitiva do processo sincrético, que é a fase de saneamento. Fase de saneamento. Na sequência, nós teremos a terceira fase, que é a fase instrutória. Fase instrutória. E por último, a fase decisória. A quarta e última, a fase decisória. Beleza, vamos lá, vamos entender o que é que acontece em cada uma dessas fases, beleza? Ora, presta atenção aqui que o processo, ele começa com a fase postulatória. Claro, como a gente vai ver ainda na próxima aula, o processo ele tem início com o ajuizamento da ação através de uma petição inicial. Quando a parte autora faz o protocolo na sua petição inicial, tem início o processo. Então, a primeira grande peça de postulação da parte autora é a petição inicial. Então, a primeira parte da fase postulatória, vou até colocar aqui direto para você, ó, é o estudo, é a análise da petição inicial. Nós vamos estudar tudo sobre petição inicial. Você vai estar preparado para qualquer questão de prova. Petição inicial, primeira parte. Ora, veja que quando o autor faz o protocolo de sua inicial, vai haver, numa cidade grande como é Fortaleza, uma distribuição. E aí será sorteado o órgão jurisdicional que vai julgar essa tua demanda. Vai ser direcionada a petição, por exemplo, para a 5ª Vara Civil. Lá na 5ª Vara Civil, o diretor de secretaria ou quem faça as vezes registra a petição inicial, dando a ela um número de registro, né? E depois autua esta petição inicial, dando início ao que se convencionou chamar de autos processuais. E aí, os autos processuais já sobem conclusos para a análise do magistrado. Chegando lá no magistrado, o magistrado vai, obviamente, ler a petição, estudar a petição inicial para tomar uma de 4 atitudes possíveis, como veremos. Mas a atitude esperada pelo autor é que a petição dele esteja tudo ok, tudo certo, e que o magistrado despache determinando a citação do réu. Essa aqui é a segunda parte, a citação do réu, que nós já temos a análise anterior lá nos atos processuais, né? Citação do réu. Beleza. E aí, pessoal, ora, o réu hoje, quando o juiz determina a sua citação, sai um mandado de citação e intimação. Por quê? Porque cita-se para integrar o réu ao feito, para se completar a relação processual, e intima-se da audiência preliminar, que é a audiência de conciliação ou de mediação. É a terceira parte da fase postulatória, audiência preliminar. Preliminar porque a primeira, né? Audiência preliminar. Preliminar. A audiência de conciliação ou de mediação. Vocês vão observar que nesta audiência pode ocorrer um acordo. E, havendo um acordo, o juiz sentencia homologando o acordo e extinguindo o processo
já no seu início, já no nascedouro do processo. Então, há extinção do processo com julgamento de mérito se ele homologar o acordo realizado entre as partes. Só que se não houver acordo ou se uma das partes faltar, vai correr o prazo da resposta, né? Como a gente vai ver no futuro, não esquente com isso agora, eu estou explicando genericamente o procedimento para você ter uma linha aqui de compreensão geral, tá? E aí veja, o prazo da resposta, que nesse caso, quando a audiência começa no dia da audiência, vai fluir. Vai fluir para quê? Para o réu responder. Então, nós teremos aqui a quarta parte da fase postulatória, que é a resposta do réu. É aqui, na resposta do réu, que nós estudaremos, percebam, nós estudaremos contestação e reconvenção, tá? Até porque a arguição de impedimento de suspeição já foi estudada quando a gente falou de juiz, mas resposta do réu, contestação, reconvenção e na sequência a gente já trata da revelia, porque a revelia vai ter influência eventualmente na fase de saneamento, que é a segunda fase do processo sem crédito, como vocês estão vendo ali. Já a fase de saneamento vai ser subdividida em duas subfases. Deixa eu colocar aqui. O saneamento, ele é subdividido em, vou colocar assim, ó, primeira parte do saneamento são as chamadas providências preliminares. Providências preliminares. Você não pode esquecer que essas providências preliminares são eventuais atitudes, condutas assumidas pelo juiz a depender da conduta do réu. O réu contestou ou não contestou? Se ele contestou, ofereceu preliminar ou só defesa de mérito? Indireta, direta? Nós vamos ver tudo isso na fase das providências preliminares. Agora, se o processo não foi extinto aqui, nessa fase das providências preliminares, haverá a segunda fase do saneamento, que é o julgamento em conformidade com o estado do processo. Então, vem aqui comigo, tem a segunda subfase, que é o julgamento em conformidade com o estado do processo. Com o estado do processo. É importante você perceber o seguinte, nessa subfase aqui, do julgamento em conformidade com o estado do processo, o juiz vai se perguntar, eu preciso de mais provas para julgar esse caso ou eu já estou satisfeito com as provas já produzidas pelas partes? Porque se ele estiver, ele vai antecipar a fase de julgamento, porque ele vai saltar essa terceira fase aqui, ó, a fase instrutória. Então ele antecipa a fase decisória, por isso que haverá o chamado julgamento antecipado do mérito. Todavia, se ele disser, não, eu preciso de mais provas, só essas provas documentais não me satisfazem, então eu preciso de produzir provas orais. Se é assim, ele tem que abrir a fase instrutória. Vai ocorrer a chamada dilação probatória. O processo vai ser prolongado mais um pouco para a produção de prova oral, tá? Então, observe que ele vai tomar essa atitude aqui no julgamento em conformidade com o estado do processo. Se, eventualmente, ele deliberar pela fase instrutória, nós teremos aqui a terceira subfase, que serve para quê? Para a produção da prova oral. As provas orais ocorrerão aqui na fase instrutória. E é por isso que a segunda audiência do procedimento, a audiência de instrução e julgamento, ocorrerá aqui na fase instrutória. Beleza? Agora sim, diante de todas as alegações das partes, diante da produção de todas as provas, o juiz estará apto para julgar. Nós vamos para a fase decisória. Aqui,
na fase decisória, nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar a sentença, nós vamos estudar coisa julgada e nós vamos estudar recurso, tanto na parte geral como na parte especial. Olha aí do teu lado direito o nosso índice de estudo daqui para frente. Estou tomando água aqui para a gente continuar. Note, desde petição inicial até recursos. Com isso, a gente termina a fase cognitiva, tá? Cognitiva do nosso estudo. E aí, após o julgamento de todos os recursos com a coisa julgada, nós teremos a fase executiva. Lembrando que a fase executiva aqui, pessoal, deixa eu trocar a cor da caneta, no processo sincrético é o cumprimento de sentença, que nós vamos estudar aqui na fase executiva. Cumprimento de sentença, que nós vamos estudar, percebam, tanto o cumprimento de sentença provisório quanto definitivo, né? Se você é técnico, provavelmente só vai cair o cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, né? Se você vai fazer para analista, talvez caso outros peças, não se preocupe, nós vamos dar todas aqui durante o curso. E a defesa, por que é o cumprimento de sentença? Porque é o rito adequado para o cumprimento ou a execução de um título executivo judicial. Sempre que o título a ser executado for judicial, o rito adequado é o cumprimento de sentença, tá? E no rito do cumprimento de sentença, a defesa do executado é a impugnação ao cumprimento de sentença, que nós vamos estudar em detalhes, porque despenca em prova. Então aqui, ó, mais a defesa do devedor, que é a impugnação ao cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença. E aí você tem, ó, todo o índice do nosso estudo até a impugnação ao cumprimento de sentença, até terminarmos, inclusive, o procedimento do processo sincrético. Depois que a gente concluir tudo isso aqui, aí nós avançamos e vamos para o processo autônomo de execução. Não se preocupe que o mais rápido possível eu gravarei todas essas aulas e estarão todas disponíveis na sua plataforma, beleza? Vamos agora, ó, foco total no TJ, vamos para cima, porque vocês já sabem, né? Nós vamos juntos até a posse.